Em 1994, após 24 anos sem título e pouco mais de um mês depois da morte de um ídolo nacional, o Brasil voltou a ser campeão do mundo. Mas para esse torcedor brasileiro, aquela Copa foi ainda mais inesquecível. Ele esteve nos Estados Unidos, acompanhou os jogos da seleção, invadiu uma festa dos jogadores e viu de perto o tetra brasileiro. Eu me chamo Ulisses Ribeiro, eu sou natural do interior de São Paulo, de uma cidade chamada São José do Rio Preto. Sou neto de cearenses e já moro no Ceará há 26 anos. Sou apaixonado por futebol, sou louco por futebol. Mas muito antes da Copa nos Estados Unidos, Ulisses, corintiano fanático, já era o tipo de torcedor que atravessava quilômetros para viver a sua paixão de perto. A minha primeira viagem, eu tenho isso gravado, tá? São 2 segundos, mas eu com 16 anos, eu viajei no interior de São Paulo para ver um jogo Corinthians e Portuguesa no Canindé. Sim. Tadinho do Felipe, ele não sabia que ia ter um pai tão louco assim. Eu cheguei no Canindé, no estádio da Portuguesa, e caiu uma tempestade. Com 1 minuto de jogo, a Portuguesa fez um gol. E eu fiquei desesperado, falei, viajei 500 quilômetros, eu fui só para ver o jogo. O Corinthians empatou e o Corinthians virou o jogo. Eu invadi o campo. Tem isso filmado, eu abraçando o Sócrates. Lima! Todo mundo escorregando na área da Portuguesa. A hora que eu invadi o campo, o Sócrates veio correndo, comemorando. Falou para mim, corre pro vestiário, garoto. O José de Assis Aragão, que na época era um dos melhores juízes, árbitros na época, me pegou pelo braço e chamou a polícia. A hora que o Sócrates falou, corre pro vestiário, empurrei a mão dele assim e corri pro vestiário. A hora que eu tava correndo pro vestiário, o goleiro da Portuguesa jogou a bola para reiniciar o jogo. Isso aí eu tô falando coisa de segundos, nem de minutos. A bola veio na minha direção. Eu meti o chute na bola, só que tava muita chuva. Eu quase caí. A bola foi atrás do gol da Portuguesa, na camisa 12 do Corinthians. Sim. Eu vou te mostrar. E aí o que aconteceu? Isso saiu no Globo Esporte no dia, nos gols da rodada à noite, com o Léo Batista. E todo mundo viu. O meu pai estava viajando com a minha mãe e meu pai me viu na televisão. E vou contar um pouquinho para vocês aí da minha história durante a Copa de 1994 nos Estados Unidos, quando fazia 24 anos que o Brasil não era campeão, exatamente como agora, a Copa nos Estados Unidos novamente. Claro que agora vai ter a participação também, vão ter jogos no México e no Canadá. Então, ó, e aqui, coisa de pessoal da terceira idade, ó. Isso aqui, ó, é tudo registrado em fotos, 42 dias de Copa do Mundo. Não, o Brasil estava totalmente desacreditado. Eu tenho uma coisa assim que eu carrego comigo e que eu acho que influenciou muito na seleção. Naquele momento, 1994, meses antes, o Brasil tinha perdido o Ayrton Senna. E eu acho que isso mexeu não só com os jogadores brasileiros, mas como com a torcida também. O Brasil se uniu de uma forma assim, vamos que vamos. Porque já era uma... Eu, como hoje eu tenho 60 anos,
Eu não me lembro do Brasil ter passado por uma situação tão catastrófica na história do esporte, vamos dizer assim, né? Brasileiro, passar por uma situação de perder num domingo, todo mundo vendo ao vivo um Ayrton Senna, que era um exemplo para o país todo, em todos os sentidos, como homem, como profissional, como esportista, como caráter. E o Brasil perdeu em segundos. E isso foi dia 1º de maio de 94. E o Brasil foi campeão no dia 17 de julho de 94. Abertura da Copa. Olha, Jairzinho da Copa de 70, ela tá meio caindo aqui, também tem 30 e poucos anos, ó. Eu com a torcida até do Japão, o Japão não estava na Copa, mas eles foram. O seguinte, o Brasil começou a Copa do Mundo jogando contra a Rússia, no estádio de Stanford, na Universidade de Stanford, em São Francisco. Esse jogo o Brasil ganhou de 2-0, nós estávamos, eu e meu amigo. Olha aqui o primeiro gol, eu ganhei de um finlandês. É o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo. E no outro dia, eu estava no hotel perto da Universidade de Santa Clara, na cidade de Santa Clara, e o Brasil estava hospedado em Los Gatos. Num hotel chamado Vila Felite. O hotel se chamava Vila Felite. Eu falei pro meu amigo, Abrão, vamos conhecer o Hotel do Brasil? Vamos lá ver? Aquelas coisas de torcedor fanático, sabe? Aí nós pegamos o nosso carro e fomos conhecer o hotel. E chegamos em Los Gatos, uma região bonitinha, bacana da Califórnia. Quando nós chegamos na frente do hotel, a gente viu que a cervejaria Brahma estava patrocinando a seleção e havia alugado uma mansão de apoio para jogadores e comissão e a imprensa na frente do Hotel do Brasil. Para nossa alegria, ia haver um churrasco da Brahma. E aí, você já viu, né? A gente falou, nós vamos entrar nessa encrenca aí. Vamos entrar, ficamos com aquilo na cabeça. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque uma empresa brasileira de televisão, os camerasmens foram entrando com aquelas câmeras enormes da época, com centenas de metros de fio, e eu não perdi a oportunidade. Eu abaixei, já tinha tomado minhas cervejinhas, peguei alguns metros de fio, joguei nas costas e fui atrás do cameraman. O meu amigo, o Abrão, foi no vácuo, pegou mais uma quantidade de fios e saiu atrás de mim. A hora que a gente viu, a gente estava dentro da festa, com toda a imprensa brasileira, com jogadores, com a comissão técnica. Nós ficamos das 11h30 da manhã até quase 11 horas da noite. Churrasqueando, tomando uma cervejinha, batendo papo e vendo o movimento. Conseguimos tirar algumas fotos, não exageradamente, porque não podia aparecer, a torcida não poderia estar presente. Nós ficamos ali, foi uma passagem fantástica, porque a gente viu muita coisa interessante. Detalhe importantíssimo, muitas pessoas me perguntam isso. Os jogadores beberam? Não. Em hipótese alguma. Eu toco pandeiro. E o Romário, ele estava com a turma de amigos dele, que são sambistas. Estavam na festa. E eu dei umas casquinhas lá, tirei umas casquinhas e toquei meu pandeiro também. O segundo jogo foi Brasil e Camarões. Eu fui também. O terceiro jogo foi o único da Copa do Mundo que eu não fui, porque o Brasil jogou na costa leste, em Detroit, e o Brasil já estava classificado. Foi contra a Suécia. O jogo foi 1-1. 1-1. Aqui 4 de julho, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Depois entrou para as oitavas de final. Aí começou a loucura, porque era 4 de julho
a independência dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o time dos Estados Unidos começando a aparecer no futebol como time bom. E aconteceu que o Leonardo, lateral do Brasil, foi expulso. Foi expulso, ele tentou se desvencilhar do jogador dos Estados Unidos e ele acabou acertando uma cotovelada na cabeça. E o cara teve uma convulsão dentro de campo. Nós estávamos perto, assim, do alambrado. Estávamos perto. E expulso na hora. O Brasil com 1 a menos. E aí os Estados Unidos cresceu, foi para cima do Brasil. E graças a Deus que teve um lance lindo, especial do Romário com o Bebeto. E o Bebeto fez um gol e o Brasil ganhou de 1 a 0. Estivemos nesse jogo também. Aí fomos para as quartas de final. Outra viagem maravilhosa. Só que aí nós tivemos que pegar um voo para Dallas, Brasil e Holanda, no estádio Cotton Bowl, em Dallas. E foi muita festa, a torcida da Holanda muito animada. E teve festa antes do jogo, depois do jogo, durante o jogo. Só que no jogo em si, o Brasil estava ganhando de 2 a 0, estava ganhando fácil. E numa bobeada, a Holanda empatou o jogo. E aí ficou aquele terror, a gente achando que a Holanda ia virar realmente. A Holanda tinha um timaço e, para nossa sorte, tivemos aquele lance, um lance de falta, uma falta que o Branco, ele cavou a falta, mas na minha opinião foi falta mesmo. Ele deu uma cavada e ele bateu esta falta, essa bola todo mundo lembra, foi em direção ao corpo do Romário. E ele desviou, em cima da hora, a bola raspou e entrou no canto. O Brasil ganhou de 3 a 2. Fantástico. Voltamos para Los Angeles para ver a semifinal. Brasil e Suécia. Fomos também. Um jogo duro. A seleção da Suécia, um time chato. Todo mundo alto. E o goleiro provocando, o goleiro da Suécia provocando os jogadores brasileiros, a torcida. E aconteceu que o baixinho, mais uma vez, teve um cruzamento do Jorginho, do lateral. O Romário subiu de cabeça no meio daqueles cavalão da Suécia e o Brasil ganhou de 1 a 0. Essa foi a semifinal. Aqui o ingresso da final, olha. Aqui a final. E o Brasil vinha de decisões de Copas anteriores que foram terríveis também para a minha geração. Depois de 70, houve a Copa de 74 na Alemanha. O Brasil perdeu assim, caiu fora contra a Holanda. Num jogo terrível, o Brasil tinha uma seleção maravilhosa e perdeu para a Holanda, porque a Holanda era o carrossel holandês. Aí em 78, a Copa foi na Argentina. Brasil com um timaço. Houve uma sacanagem absurda entre a seleção da Argentina com a seleção do Peru. E o Brasil caiu fora. A Argentina não podia ganhar mais que uma diferença de 4 ou 5 gols e ganhou. Super comprovado que foram todos corrompidos. Em 82, talvez a maior tragédia do futebol brasileiro na questão de depois de 1950, quando perdeu para o Uruguai no Maracanã. 1982, Brasil com Sócrates, Falcão, Éder, Reinaldo, Batista, um timaço. E foi a tragédia do Sarriá, Copa do Mundo da Espanha. O Brasil perdeu da Itália, 3 gols do Paulo Rossi. Talvez tenha sido a melhor seleção que o Brasil já teve, a melhor. E aí depois, 86, México, Brasil cai nos pênaltis para a França, quartas de final. E é isso.
Então estava muito pesado. E depois tiveram os outros anos também, né? A história da madrugada é que nós estávamos hospedados em Los Angeles, que dá aproximadamente 70, 80 quilômetros do estádio Rose Bowl, onde foi a final. E nós fizemos um churrasco um dia antes do jogo. Eu fui dormir e eu não consegui dormir no hotel. Nós estávamos perto da Hollywood Boulevard, em Los Angeles. Eu não consegui dormir. 1h da manhã eu acordei. A minha amiga Inara acordou também. Eu falei, Inara, eu tô sem sono. Eu vou pro estádio. Ela falou, você é louco. Eu falei, não, mas não vou dormir. Nós pegamos o carro, eu e ela, e andamos 60, 70 quilômetros de madrugada. E chegamos no estádio Rose Bowl. Não havia ninguém, só o estádio, um silêncio, e a gente conversando. Caramba, daqui a pouco o Brasil vai estar a história e aquela incógnita, né? Será que nós vamos ganhar ou não? E nós ficamos umas 2 horas ali, confabulando e dando volta em volta do Rose Bowl. E aí bateu sono, nós voltamos pro hotel. Ela dormiu, mas eu não dormi. Quando foi mais ou menos 8h30 da manhã, nós já estávamos de volta, porque o jogo começou ao 12h30. Um calor na Califórnia de 45 graus. Foi terrível, foi terrível. Aqui eu na final, do lado do Pelé e do Galvão Bueno. Aqui. Olha isso. Olha aqui. Estádio lotado, aquela loucura. E o jogo, como todo mundo sabe, 90 minutos 0-0. Tivemos lances dentro da partida em que tanto a Itália, por falha da defesa brasileira, e como o Brasil, por falha da defesa italiana, podia ter aberto o placar, podia ter ganho ali. Teve um lance que eu não sei quem que chutou a bola, o goleiro da Itália agarrou, ela espirrou, bateu na trave e voltou na mão dele. Ele pega e dá um beijo na bola. Cara, aquilo lá ficou uma cena assim que daquele negócio ruim que você fala, poxa vida, não vai entrar. Não vai entrar. O Viola errou um gol. O Romário errou um gol feito. Mas era muito cansaço, era muita coisa. E aí vai para prorrogação. E acontece o que aconteceu. A primeira final de Copa do Mundo decididas nos pênaltis. Então você imagina a tensão. Nós já estávamos há 42 dias nos Estados Unidos. Essa tensão de ganha, não ganha, ganha, não ganha. E o Brasil foi passando. Itália começou a bater a cobrança e errou no primeiro pênalti, já errou. E aí o Brasil foi bater e o zagueiro Márcio Santos também errou. E aí deu que veio. Dunga fez pro Brasil, Romário fez pro Brasil. E aí o Brasil acabou sendo campeão. Foi fantástico. Era tipo assim, tome de volta. O pior é que em 82 o Brasil tinha uma seleção muito superior à Itália. Muito superior. E em 94 o Brasil tinha uma seleção, vamos dizer assim, inferior à Itália. Só que o que aconteceu? O Baggio estava arrebentando o centroavante. E ele machucou dias antes da Copa. Ele jogou a Copa bichado. E o Baresi também, que era o zagueirão, que era o fudidão da Itália, também não estava bem. A Itália começou horrível a Copa do Mundo. Classificou, assim, ninguém sabe como ela foi chegando, ela foi trombando. E a Itália é a Itália. Então o que aconteceu? Nós brasileiros ficamos assim, morrendo de medo que acontecesse de novo. Quando o Brasil foi campeão, a primeira coisa
Isso tem registrado nas televisões aí, nas emissoras. A primeira coisa foram os jogadores estenderam na nossa frente, assim, no estádio Rose Bowl, estenderam uma faixa. Ayrton Senna, nós aceleramos por você ou com você. Então foi muita emoção, foi muita emoção. Isso vai ficar para o meu filho, para os meus netos. Isso é o que vale da vida, de você registrar momentos desses, que isso não sai daqui nunca mais. O álbum vai ficar aí para os meus filhos, meus netos, para tudo, né? Então vai ficar com certeza para a família toda essa história. Esse é o Filipão. Prazer, pessoal. É o nosso único filho, tá? Que nos acompanha e viaja junto conosco na vida que nós escolhemos. Desde pequeno sempre tive contato com todos os tipos de história, assim. É uma pessoa que tem muita história, né? Eu falo que eu quero viver o suficiente para ter 1% das histórias que ele tem para contar. Então, realmente, sempre foi muito legal ter esse tempo para escutar todas elas, e mais de uma vez, né? Porque ele conta, toda pessoa que é pousada, ele conta. Essa Copa teve uma vantagem muito grande, porque foi a Copa mais barata que houve, porque o dólar estava 1 para 1 em 1994. Então foi ridículo. Hoje o dólar está 6 para 1. Então é diferente. Nós pensamos em outras, eu não tive oportunidade. Mas em 96, depois dessa Copa, nós fomos, eu e o meu amigo, e a minha amiga também, fomos para as Olimpíadas, em Atlanta. Eu provoquei meu amigo em cima da hora. O Brasil estava mal na primeira fase, mas acabou classificando. E aí eu falei, Abrão, vamos para as Olimpíadas? Eu tinha passagem ainda, barato. Ele falou, você é louco. Eu falei, vamos, cara, vamos, o Brasil vai jogar, vamos. Ele falou, vamos. Cara, a gente se encontrou um dia depois no aeroporto e... Só que o pai dele tinha acabado de morrer, esse meu amigo. Ele não estava muito bem, sabe? E aí o que aconteceu? Durante o voo, uma mulher faleceu no voo. Teve um infarto e faleceu. Nós tivemos que fazer um pouso extra em Brasília para tirar o corpo. Só que como é voo internacional, tem que vir Polícia Federal para retirar o corpo. Ficamos 4 horas parados em Brasília. E o Brasil ia jogar na hora do almoço. Nós chegamos super atrasado. Nós fomos direto do aeroporto pro jogo. Cara, nós chegamos no jogo, quase começando o jogo. O jogo terminou 4-3 para a Nigéria. Vocês, não é da época de vocês, mas foi quando lançaram o Golden Goal. O Kanu, centroavante da Nigéria, fez o gol, cara. Tava 3-3. Fizeram 4-3, o Brasil foi desclassificado. Você imagina esse meu amigo, tá vendo? Falei que não era pra gente vir, ó. A mulher morreu no avião. O Brasil, chegamos aqui, o Brasil perdeu na Nigéria. Eu falei, Abrão, calma. Olimpíadas é diferente, tem outros esportes. No outro dia nós vamos ver outro esporte. Brasil e Cuba no vôlei feminino. Cuba ganhou no tie-break, cara. E o Brasil, tufi-tufi. Você imagina meu amigo. Tá vendo? Aí eu falei, Abrãozinho, calma, tem mais esporte, Abrão. Tem mais esporte. Nós vamos ver no outro dia Brasil e Iugoslávia no basquete. O que você acha que deu? O Brasil perdeu. Teve uma coisa muito bacana, que o Brasil não ganhou, mas é como se tivesse ganho. Eu fui ver o último jogo da Hortência e da Paula do basquete, e elas foram medalha de prata, a seleção foi medalha de prata contra o Dream Team dos Estados Unidos feminino. Jogaço, o Brasil jogou muito, mas acabou perdendo. Eu falo que eu tenho sorte, e quando o Brasil completou 25 anos e havia sido campeão, para minha sorte, eu morando próximo de Fortaleza, o jogo comemorativo foi exatamente em Fortaleza. E aí teve um jogo, um amistoso,
uma festa, na verdade, da seleção Master da Itália e da seleção Master do Brasil. Eu tenho uma amiga que ela é casada com o Ronaldão. O Ronaldão, zagueiro, foi zagueiro do São Paulo, e ele estava nessa seleção, ele era reserva, e nós fomos visitá-los no hotel onde o Brasil estava hospedado. E aí tive contato com todos os jogadores. Ele foi com meu filho, que foi fantástico ele viver esse ambiente, porque até então ele não era nascido nessa Copa. Após o jogo, no outro dia, eu tive o privilégio de receber o Ronaldão. Essa camisa é a camisa comemorativa dos 25 anos do tetracampeonato que o Ronaldão trouxe aqui na pousada, passou o dia aqui conosco, ele e a esposa, e eu ganhei de presente. Vou guardar com muito carinho pro resto da minha vida. O futebol tá mudando. O futebol tá mudando. É tecnologia, é intercâmbio, é jogador do Egito indo jogar na Europa, jogador de Camarões, jogador da Costa do Marfim. Quer dizer, a coisa hoje não tem mais time bobo. Você pega uma Croácia, meu amigo, pra você ganhar numa Croácia, é o que aconteceu na última Copa. Eu diria que uma Bélgica ia tirar um Brasil da Copa do Mundo. Quem diria que o Brasil ia tomar de 7-1 de uma Alemanha? Entendeu? Hoje o Brasil joga eliminatórias e empata com a Bolívia. Perde da Colômbia. Antes era só pau, era só goleada. Antes, eliminatórias sul-americanas, você nem pensava que o Brasil correria o risco de ficar fora. E com tudo que está acontecendo, né, o Brasil, tanto na política como no monte, hoje tem gente que torce para não ganhar, né? Torce para não ganhar. Isso é muito triste. Antigamente era 50 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Hoje nós temos mais que o dobro da população. E assim, o Ancelotti veio, assim, caiu do céu, uma coisa que o Brasil estava completamente perdido, a CBF. E vamos pegar um dos melhores treinadores do mundo, que ganhou tudo, e vamos trazer para a seleção. Entendeu? Mas assim, até agora não mostrou e nem teve oportunidade de mostrar o seu trabalho. Porque a seleção é difícil. Não é como ele treinar o Real Madrid. Seleção reúne de vez em quando e vamos treinar 3 dias para fazer um amistoso. Então não dá para analisar ainda o trabalho dele. Ele teria que ter chegado há 2 anos e meio, 3 anos. Se você perguntar hoje para todos os brasileiros que gostam de futebol, vai ser difícil você encontrar meia dúzia que saiba os 11 jogadores titulares. Às vezes você chama um amistoso da seleção, fala, passa a bola para fulano de tal. Eu nunca ouvi falar. Com relação ao Neymar... Recebi muitos conselhos. Periodistas, opinionistas, influencers, cantantes, jogadores, ex-jogadores. É assim, para ser muito sincero, é muito difícil essa situação. Já tivemos, historicamente falando, tivemos com outros jogadores em outras Copas também. Agora, com a seleção que nós temos, o Neymar, se colocar ele para jogar 20 minutos, ele pode resolver um jogo. Então eu acredito o seguinte, como a convocação são quase 30 jogadores, tem o lugar do Neymar. Neymar Júnior Santos. Agora, ninguém mais do que o próprio grupo saber se ele é importante no grupo. Eu acho que só por ter o Neymar ali no meio dos jogadores já aumenta muito a confiança deles, né? Pô, a gente tá com o Neymar, é o cara, o nosso ídolo. El cariño que tiene no grupo pode criar também um ambiente melhor no grupo e ajudar a equipe a sacar o melhor. Em 94, a gente também estava
Eu não estava lá, mas eu sei que a gente estava muito desesperançoso também na questão da seleção. Eu não era nem nascido. Pois é. Eu sei que também não tinha muita expectativa. Na época a gente tinha Romário, na época a gente tinha Ronaldo Fenômeno, a gente tinha vários nomes muito grandes, né? Sim. Hoje em dia a gente já não tem mais esse contato tão forte com ídolos da seleção, assim, né? Então, claro que por causa disso acaba tendo uma expectativa um pouco mais baixa. Mas claro que a gente vai torcer, a esperança é a última que morre. Tá difícil, vai ser difícil. Como foi em 94? Mas acontece que, poxa, assistindo Champions League, assistindo os campeonatos que estão por aí, né? A gente vê como o futebol evoluiu demais, demais. E vamos chegar na Copa do Mundo assim como o que vai rolar, não sabemos. Vamos torcer, vamos acreditar. O que eu tinha comentado anteriormente, que a Copa de 94 foi a mais barata na história, esta será a mais cara. E nós não teremos condição financeira de ir. Eu gostaria de estar aqui, porque o perfil da nossa pousada é um perfil que a gente recebe famílias, grupos de amigos, e seria assim uma maravilha que o Brasil chegasse à final, que fôssemos campeões, mas realmente gostaríamos de estar aqui dentro. O tempo passou, os jogadores mudaram, o futebol mudou, mas a esperança de ver o Brasil campeão do mundo continua a mesma.